Já vou ter que começar esse vídeo fazendo uma interrupção pra avisar que eu estou com um pedaço de grama pendurado aqui no meu pescoço por um tempo, acho que até metade desse vídeo, porque eu levei o Spock pro jardim e daí ele ficou andando pelo jardim e ele pediu pra eu carregar ele e daí quando eu carreguei ele veio um pedaço de grama que tava no pelo dele e ficou preso aqui. E eu só percebi isso na metade do vídeo, mas eu resolvi não regravar, eu vou deixar assim mesmo, então eu espero que isso não incomode vocês. Semana passada, durante a maratona literária, eu li um livro chamado Aurora nas Sombras, que eu já mostrei um pouquinho em 2 vídeos aqui no canal, na hora que eu fiz o unboxing que eu recebi esse livro e também quando eu falei que eu tava querendo incluir ele na maratona. Eu tenho certeza de que esse foi um dos livros mais bizarros, perturbadores e intrigantes que eu li, não só esse ano, mas em toda a minha vida. Porque esse livro é muito único. Claro, a gente pode falar isso de vários livros, mas esse aqui, gente, tem uma complexidade que eu não imaginava que eu iria encontrar aqui nessas páginas, até porque é um quadrinho curto, ele tem 94 páginas, mas faz a gente ficar pensando em tanta coisa, tantas possibilidades por tanto tempo que parece que tem muito mais, sabe? É muito... eu não sei nem como colocar em palavras o que eu tô querendo dizer. Tô confusa. Antes mesmo de chegar na última página desse quadrinho, eu tinha certeza que eu iria pegar ele pra ler algumas outras vezes, porque eu tinha certeza que eu não tinha conseguido captar tudo que ele tinha pra ser captado. Inclusive, eu já li ele acho que mais 2 vezes desde aquela vez. Eu tenho certeza que eu vou ler mais outras vezes, porque a cada vez que eu pegava pra ler, novas ideias iam surgindo na minha cabeça, sabe? Novos questionamentos, novas teorias, e eu achei isso muito incrível. Porque a cada leitura eu percebia alguma coisa diferente que me fazia ir pra um outro caminho, e às vezes esse caminho levava no mesmo outro caminho, mas até chegar lá eu tinha levantado outras questões, outras possibilidades, então tá confuso o que eu tô dizendo, eu sei, mas é porque foi assim que eu fiquei depois que eu li esse livro, gente. E é assim que vocês vão ficar também, eu tenho certeza. Porque é impossível que você pegue esse livro pra ler e não tenha alguns questionamentos que deixem você confuso. Depois dessa introdução confusa, eu vou tentar seguir aqui um fluxo de raciocínio pra tentar explicar pra vocês o que vocês vão encontrar nesse livro aqui. Então, pra começar, eu vou ler o que tem aqui na quarta capa, que é uma pequena sinopse sobre a história. Então, vamos lá. Uma fábula que remete a Alice no País das Maravilhas aos olhos de David Lynch, Aurora nas Sombras apresenta a batalha pela sobrevivência no ambiente inóspito de uma floresta peculiar. Confrontada com traições, ciúmes e impulsos, a protagonista terá que lutar para viver e confrontar a escuridão humana. Então, já dá pra ver aí que não é um livro para crianças, né? É um livro que inclusive não está no selo Caveirinha, ele está no selo Dark Side Graphic Novel, então não é um livro infantil, por mais que se você passar o olho assim rapidinho, você acha que é, porque o nome é Aurora, apesar de ter umas sombras aqui, tem essa capa toda bonita, essa menina bonitinha, que lembra realmente a versão da Disney de Alice no País das Maravilhas. Enfim, você pode bater o olho e achar que é um livro infantil, mas não é. Não quero perder linha de raciocínio, então vou voltar aqui pro que eu tô querendo falar. A história começa com a Aurora, que é essa garotinha que aparece na capa, tomando um chá em sua casa com o Hector. E o Hector é tipo um príncipezinho, um garoto todo pomposo, assim, que parece ser o namoradinho dela, o futuro namoradinho, assim, pretendente, sabe? E eles estão tomando chá e, de repente, o teto da sua casa começa meio que a desintegrar e acaba caindo alguns pedaços, o que gera um certo desconforto e eles se sentem obrigados a sair do lugar. E quando a gente começa a ver eles saindo da casa, a gente já começa a achar que é uma casa meio esquisita, tipo, nossa, que é isso? Onde que ela ficou presa, né? Que coisa estranha. E aí a gente começa a ver também o desespero e a surpresa, o medo deles saindo de casa pra um lugar que eles desconhecem. E aí a gente vê que tem outras pessoas também morando nesse mesmo lugar, não necessariamente, né, na mesma casa, como se fosse, sei lá, um condomínio um prédio em que tem várias pessoas morando em lugares diferentes. Então, deles começam a sair, você vê assim, nossa, mas que formato estranho esse lugar que eles estão saindo. E aí a gente tem uma visão geral de onde eles moravam, que é dentro de um corpo de uma garotinha que está morta na floresta. Então, já começa a história desse jeito. Já começa, assim, uma ceninha fofa que se transforma numa situação bem perturbadora. Assim que eu me deparei com essa cena da garotinha estendida no chão e das pessoinhas saindo dela, eu já comecei a ter várias perguntas surgindo na minha cabeça. Então, quem que é essa garota? Por que que ela morreu? Como ela morreu? Por que ela tá ali? Quando que vão encontrar ela? Quem são essas pessoinhas que viviam dentro dela? Por que viviam dentro dela? Como viviam dentro dela?
dela. Então a história já começa fazendo com que a gente fique cheia de perguntas pipocando na nossa cabeça e várias ideias, teorias do que a gente vai encontrar nas próximas páginas começam a surgir também. De uma forma bem resumida e simplista, esse livro ele conta a história de pessoas que, quando se veem obrigadas a deixar o lugar em que elas viviam de boinha, elas se veem em uma floresta e elas precisam aprender a lidar com isso e a lutar para sobreviver. E à medida que o tempo vai passando, elas passam a mostrar traços da sua personalidade que antes ficavam escondidos por conta do conforto da situação em que elas estavam anteriormente. Caramba, tinha um negócio estranho no pescoço o tempo todo. Uma coisa que eu acho que é muito bem trabalhada nessa história e que é trabalhada em vários momentos e de várias formas diferentes é o contraste. A história começa bonitinha com a Aurora tomando chá na casa dela, aí de repente acontece uma coisa bizarra, aí vai pra uma coisa mais bizarra ainda, que é a gente vê que ela morava dentro de um cadáver, e aí logo depois que a gente vê essa cena impactante, chocante, a gente já se depara com uma floresta bonitinha, apesar da presença do cadáver de uma garotinha. Então, o tempo todo tem esse contraste, inclusive é uma história pesada, é uma história que trata várias questões, mas ela é ilustrada de uma forma super bonitinha, com a técnica de aquarela, então você fica o tempo todo assim, encantado de certa forma, pela forma com que a história é contada, né, pelas ilustrações, pelas cores usadas, mas ao mesmo tempo que você tá ali admirando aquela arte, aquela ilustração, você para pra pensar na mensagem que tá sendo passada ali e você fica assim, meu Deus, que coisa horrível, mas que coisa linda. Tipo, a ilustração é linda, mas a situação é horrível. E aí você fica assim, nossa, tá dando tilt no meu cérebro. E aí você fica horrorizada e admirada ao mesmo tempo, e você fica assim, meu Deus, eu tô achando lindo, mas isso aqui é horrível. E, sabe, esse contraste, esse conflito é presente praticamente o tempo todo durante a história e em diversas formas. Um outro exemplo é que quando eles saem do corpo dessa garotinha e vão pra floresta, eles passam a conviver com outros seres que antes eles não conviviam, porque não existia dentro do corpo da garota. Então, passarinho, um rato, insetos, outros animais que a gente encontra na floresta, não dentro do corpo de uma pessoa. E aí, isso é uma coisa nova pra eles. E eles começam a criticar, assim, o comportamento dos animais, porque os animais não têm consciência como nós, como essas pessoinhas, né? São formas diferentes de viver, né? De interpretar o mundo. Então, essas pessoinhas que viviam ali numa sociedade começam a ficar horrorizadas com o comportamento dos animais. Mas à medida que a história vai passando e aqueles traços da personalidade que eu falei que vão aparecendo, você vê, assim, que na verdade elas fazem coisas muito mais horríveis do que os animais, porque elas têm consciência do que elas estão fazendo e os animais não. Então, são várias questões que são postas em contrastes ao longo do livro inteiro. Então, você fica o tempo todo se questionando e refletindo sobre o assunto. Isso é muito, muito, muito incrível. É uma experiência muito rica. Inclusive, já queria deixar aqui registrado que eu fiquei bem perturbada com as situações do que essas pessoas fazem com os animais ao longo da história. São coisas, assim, que me deixaram bem incomodada. Então, tem, sim, violência contra animais, tem violência contra humanos. É bem perturbador. Então já fica aqui esse alerta pra vocês. Como eu disse no começo do vídeo, esse é um livro que traz uma história muito complexa, uma história muito rica. Então existem muitas questões que podem ser aprofundadas. Inclusive, se eu fosse professora de psicologia, esse seria um livro que eu colocaria os meus alunos pra ler e ainda daria um trabalho que seria pra fazer uma análise mais profunda das questões psicológicas abordadas. Ia pedir pra cada um aprofundar em algum elemento psicológico que tivesse chamado mais a sua atenção, ou então pra desenvolver uma teoria do que acontece nessa história, de quem são essas pessoinhas. Enfim, é um livro que dá pra, assim, gerar muitas discussões e é muito incrível poder imaginar uma discussão assim acontecendo numa sala de aula, sabe? Porque como cada pessoa tem uma visão única, uma percepção única das relações com as pessoas, então com certeza cada um ia abordar uma questão específica, ia abrir os olhos dos outros pra pensar em outras questões. Enfim, esse é um livro que é legal, um clube do livro, uma turma de psicologia, uma turma de medicina. Aí, enfim, já tô me perdendo de novo, mas esse é um livro que com certeza é muito legal de se trabalhar em grupo, sabe? De ler com outras pessoas, conversar sobre ele, criar teorias, compartilhar teorias. É uma leitura que eu adoraria ter feito na faculdade de psicologia ou em algum clube do livro, presencial, assim, que tivesse outras pessoas pra conversar pessoalmente. Inclusive, vai que acontece um dia, né? Eu ia adorar participar de uma leitura assim. A minha teoria atual em relação a essa história é de que essas pessoinhas que viviam dentro da Aurora, aliás, um parêntese aqui, a
Aurora é tanto a garotinha que morreu, né, o cadáver que está na floresta, quanto a protagonista da história, que é a menininha loirinha que lembra a Alice na versão da Disney. Então, essas pessoinhas que viviam dentro do cadáver da garotinha que morreu, pra mim, são traços da sua personalidade. E essas pessoinhas têm tamanho, formatos e presenças diferentes por conta da forma com que a Aurora, a criancinha, foi estimulada enquanto era viva. Em relação à sua convivência com os adultos, com outras crianças, com o ambiente em que ela viveu, esses traços da personalidade foram ganhando estímulos diferentes. Então é por isso que eles têm esses formatos, essa intensidade diferente. Tem uns que se destacam muito mais do que outros. A Aurora, a menininha, por exemplo, a pessoinha que vivia dentro da criancinha, né? Do cadáver. Ela é uma pessoa que ela quer cuidar de todo mundo, ela vai atrás pra ver onde estão cada uma das pessoas depois que elas se veem sem um lar, e ela se preocupa em tentar fazer com que todo mundo viva bem, divide a comida pra que todo mundo ganhe a mesma quantidade, pra que tenha uma harmonia na convivência entre eles. Então ela tem esse tipo de comportamento, enquanto tem outros que são mais egoístas, tem outros que manipulam pra conseguir o que eles querem, tem aqueles que são mais inseguros e omissos e se deixam ser manipulados porque acham que não são dignos de receber um tratamento diferente. Então essa forma com que eu atualmente estou interpretando essa história, mas pode ser que daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, quando eu for reler, eu pense numa outra teoria, numa outra forma completamente diferente. Ou pode ser que alguém que lê o livro faça um comentário aqui que faça com que novas sinapses aconteçam aqui no meu cérebro e eu comece a pensar de uma forma bem diferente do que eu tô pensando agora, ou então reforce essa forma com que eu tô pensando. Ai, não sei. Esse é um livro que eu acho que dá essa abertura. Inclusive, tem muitas questões que não são respondidas. Eu acho isso muito incrível porque faz com que a gente consiga pensar em novas formas para essa história, sabe? Novos caminhos pelos quais essa história pode percorrer. Então, eu acho que é uma leitura super válida, uma leitura perturbadora, uma leitura que gera muita reflexão e uma leitura que nunca vai ser a mesma. Sempre vai gerar alguma coisa nova. E eu acho que é isso, gente. Eu não sei se esse vídeo ficou confuso. Eu espero que não, porque tentei aqui seguir uma linha de raciocínio, apesar de ter me perdido um pouco assim no caminho. Mas eu espero muito que eu tenha conseguido apresentar essa obra de uma forma legal pra vocês e incentivado vocês a darem uma chance pra ela. Então é isso, espero muito que tenham gostado desse vídeo e nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!